Agora sim, né, gente? Vamos lá, vamos iniciar então, muito carinho, a nossa aula aqui no nosso curso feito com muito amor, muito carinho, focado na prática, tá bom? Nesse momento eu quero falar com vocês sobre locação, e eu volto a falar, ramo promissor, tanto para corretores, advogados, para quem faz administração dos seus próprios imóveis, é um ramo muito importante. Pouca gente conhece de verdade a locação, sabe atuar, sabe as respostas. É uma judiação. Bom para quem, de fato, vai focar, vai se especializar nessa área, tá? Gestão de imóveis, locação, é um tema muito importante. Então, vamos lá. O que eu quero falar para você aqui, em relação à locação? Primeiro, eu quero que você saiba que nós temos várias legislações importantes, muitas legislações importantes, e entre elas, claro, a Lei 8.245 de 91, é a lei do inquilinato, uma lei que nós temos que conhecer de ponta a ponta, é uma lei necessária, é uma lei que nós vamos estudar de ponta a ponta, literalmente, mas é importante também conhecer aspectos doutrinários, jurisprudenciais, decisões do STJ, decisões do Supremo, e também outras legislações que tratam sobre esse tema tão importante. Primeiro tema que eu quero falar com você aqui, tema importante, é a lei do inquilinato. Claro, a lei do inquilinato é um tema necessário, é um tema que precisamos estudar, aprofundar nossos estudos. Mas eu quero falar com você também sobre o Código Civil. O Código Civil nos interessa muito para dominar contrato, locação de imóveis. É claro que a principal lei é a Lei 8.245 de 91, que foi alterada pela Lei 12.112 de 2009. A lei que fez, de fato, uma pequena lei que fez uma importante alteração, ou algumas alterações importantes. Mas o Código Civil também trata de locação, em regra de bens móveis, mas em caráter de exceção nos interessa muito, que é a locação de espaço publicitário, outdoor, vaga de garagem com matrícula autônoma, motel, hotel, aparte hotel, também é uma locação que nos interessa muito. Não podemos esquecer também do Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra também trata muito bem da alocação de imóveis rústicos e rurais. Então é uma locação que também nos interessa muito para que possamos conhecer de fato esse assunto. Deixa eu pegar uma folha aqui com um dedo, hein? Tá ficando bom nisso, viu? Agora sim, peguei a folha que caiu aqui. Então, vamos lá. Vamos seguir com muito carinho o nosso cronograma para que possamos dominar esse assunto e você possa ficar expert nesse assunto tão importante que é a locação, tá bom? Nesse primeiro momento, quero falar do conceito, características importantes. Então, eu trago para você, quando nós falamos de locação, não podemos deixar de lado as legislações, né? Então, nós temos sim uma das legislações mais importantes, uma das mais importantes que nós temos, é a Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91, mas temos também o Estatuto da Terra e o Código Civil. No decorrer do nosso curso, nós vamos tratar, sim, de todos esses pontos importantes, tá? Deixa o professor mostrar aqui, esse é um livro muito importante, a locação e o despejo, é a Lei do Inquilinato comentada, a Lei 8.245 de 91, comentada artigo por artigo, também está à sua disposição. Lembrando que o professor também lançou o livro Saiba Tudo sobre Locações, um livro bem legal, bem bacana, bem divertido para você conhecer esse assunto também, ambos da editora Mizuno, tá bom? Vamos lá, vamos tratar desse assunto então com muito carinho, e eu quero trazer para você, nesse momento, um pouquinho do meu livro, né? Um pouquinho do que foi tratado no meu livro Lei do Inquilinato comentada. Então, eu quero trazer para você conhecimento prático. Vamos juntos aqui, ó. Então, aqui eu falo do livro, e eu trago para você, vamos começar do começo aqui, ó. Vamos falar do artigo 1º. Quero trazer para você aspectos importantes sobre a locação. Vamos lá. Quando eu falo de locação, primeiro ponto, quem que pode ser locador? Ah, professor Júlio, só o proprietário, viu, professor Júlio? Senão, dá problema. Não dá problema nenhum. Pode ser o proprietário, aquele que de fato tenha um imóvel no nome. Nós sabemos que o imóvel no nome é a certidão de propriedade atualizada, é o único documento que prova. Qualquer outro documento, contrato de gaveta, cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários, são documentos que não vão provar, jamais, né? Não vão provar a propriedade. A propriedade ela é provada única e exclusivamente através do contrato, do contrato da certidão, retificando aqui, da certidão de propriedade atualizada. Outros documentos não provam. Outros documentos só provam o justo título de boa-fé. Contrato de gaveta, cessão de direitos possessórios e afins, escritura pública. Quanta gente acha que escritura pública faz prova de propriedade? Não faz, né? Escritura pública não faz mesmo. Escritura pública é feita pelo tabelião de notas, mas se eu não registrar, eu não sou proprietário.
Então, formal de partilha, carta de educação, carta de matação, qualquer carta expedida por qualquer juiz, juíza, não me torna proprietário. Só sou proprietário se o meu nome está no cartório de imóveis. Se eu sou proprietário, eu posso ser locador. Mas é importante, a lei do inquilinato, ela esclarece muito bem, de forma didática, que pode ser locador, ou proprietário, ou possuidor, ou seja, aquele que tem um imóvel irregular pode ser proprietário. Nós temos 3 locações que nos interessam muito: a locação residencial, para moradia, locação comercial ou não residencial, e a locação chamada locação também, uma locação que nos interessa por temporada, tá bom? A lei do inquilinato, gente, ela aparece como uma das principais legislações, mas não é só ela. Nós temos muitas questões doutrinárias, livros, jurisprudências e leis esparsas tratando sobre esse assunto, e nós vamos estudar ponto a ponto, porque a ideia é que você se torne um excelente especialista na área. O curso de pós tem esse objetivo, deixar você mais forte, mais completo, tá bom? Vamos lá. O artigo 1º trata da locação, e a locação da lei é a locação de bens imóveis. Inclusive o artigo 1º começa a tratar do assunto e esclarece muito bem no seu parágrafo, no seu caput, na cabeça do artigo. A locação de imóvel urbano regula-se pelo dispositivo nessa lei. Qual lei? Lei 8.245 de 91. Então nós temos a locação, em regra, as locações de imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municípios e de suas autarquias, as funções públicas, né? Essas locações, é importante saber que são tratadas pelo Código Civil e não pela lei do inquilinato. Então a lei do inquilinato vai tratar a locação de imóveis residenciais, não residenciais e imóveis por temporada, locação de imóveis por temporada. O Código Civil que vai tratar da locação da União, do Estado, do município, autarquias e fundações públicas. Então, sempre a União, Estados e municípios, eu vou consultar o Código Civil. Vaga de garagem de matrícula autônoma, como eu já tinha falado, o espaço para estacionamentos de veículos, também é o Código Civil. Espaços destinados à publicidade, também Código Civil. A parte hotéis, motéis, com uma finalidade residencial equiparados, assim considerados, como a própria lei esclarece, aqueles que prestem serviços regulares a seus usuários, como tais, né, sejam autorizados a funcionar, também o Código Civil, e também o arrendamento mercantil, né, em qualquer de suas modalidades, é o Código Civil. O artigo 1º da lei do inquilinato, ele é interessante porque ele inicia falando o que eu não trato. Mais ou menos assim, deixa eu explicar para você o que eu não presto de serviço, quais as áreas que eu não atuo. E o Código Civil, eu acho, ele não muitas vezes, um código totalmente material, como as pessoas acham que é. O Código Civil é um microsistema, né? Porque ele também, apesar de ter a função de tratar direito material, ele traz algumas questões como a prescrição. São questões que eu diria processuais. Então o Código Civil assume para ele muitas responsabilidades. E a lei do inquilinato, no artigo 1º, deixa bem claro, isso aqui eu não trato. Então, o artigo 1º surge com o objetivo de explicar, isso aqui não é meu, isso aqui é outro código. Então, todas as locações que nós falamos aqui, da União, estados, municípios, autarquias e fundações públicas, vagas de garagem com matrícula autônoma, que é aquela vaga de garagem que tem matrícula separada, espaços para estacionamento de veículos, hotel, motel, aparte hotel, espaços publicitários, exemplo, eu dei o outdoor, arrendamento mercantil, artigo 1, não é a lei do inquilinato que vai tratar, mas sim o Código Civil. Lembrando também que nós temos as locações de imóveis rústicos e rurais. Sítio, chácara, fazenda, rancho, é o Estatuto da Terra, e não o Código Civil. Então, olha como nós temos aí pelo menos 3 legislações importantes para dominar a locação. Por isso eu falo que essa pós de locação, o curso de locação que você está fazendo, vai te jogar no outro patamar. A minha aula, se você completar, assistir todas as aulas bonitinho, de fato, você vai se tornar um grande especialista em locação. Lembrando que quem pode prestar o serviço de locação? São vários profissionais. Claro que tem várias entidades de classe que defendem que isso aqui, locação é comigo, exclusividade. Cada um vai defender o seu, né? Então, isso é normal. Mas, de fato, discussões à parte, locador faz administração de imóveis, advogado faz administração de imóveis, e tem até administrador também, né? Então, não vou entrar nesse mérito de quem pode fazer, porque, de fato,
na prática, você sabe que muita gente faz, e para fazer administração de imóveis dos outros de terceiro ou ainda dos seus próprios imóveis, tem que dominar muito bem o que é locação e todos os aspectos, todas as relações, para você não errar. E errar custa caro, né? Quando nós erramos na locação, erramos feio. E isso custa muito caro. Por que custa muito caro? Porque além de você, muitas vezes, ter que devolver em dobro, um exemplo, cobrar luva, muitas vezes, além de você ter um problema civil, você vai ter um problema criminal, penal, uma contravenção penal. Então tem isso também. Nós temos os crimes tratados na locação. E quero trazer para você, ainda estudando o conceito e características do contrato de locação, da lei do inquilinato, eu quero trazer para você algo importante, que nada mais é que a possibilidade de eu incluir cláusulas para diminuir a lei. Quando eu faço isso, né, quando eu crio cláusulas para diminuir a lei, de fato, eu estou criando uma cláusula nula de pleno direito. Então, também é algo importante. Eu preciso, dentro desse conceito da locação, desses conceitos que nós temos aí especificados dentro da lei do inquilinato, eu preciso tomar cuidado, porque a partir do momento que eu crio uma cláusula abusiva, ou tentando esconder a lei, eu vou prejudicar o meu cliente, porque eu vou criar nulidade do meu contrato de locação, eu vou gerar nulidade daquela cláusula. Então é algo muito importante. Quero trazer para você que nós temos o contrato de locação, ele é um gênero de várias espécies. Existe o contrato de locação de imóvel residencial, comercial, vocês já sabem, vamos conversar sobre ele, características diferentes, precificações diferentes. Contrato de locação por temporada, arrendamento rural, é uma espécie de contrato de locação, claro que a própria locação em outros aspectos vinculados ao Código Civil. Então nós temos o quê? O gênero de várias espécies, inclusive uma mudança da sua característica dependendo da legislação que eu vou usar. Modalidades de locação que nós temos. Em regra, na lei do inquilinato, locação residencial, não residencial e por temporada. Mas as outras locações tratadas no Código Civil e também no Estatuto da Terra também vão nos interessar, também são importantes, também nós vamos estudar aqui. Em relação aos aspectos legais e obrigacionais das partes envolvidas. Locador pode ser proprietário, locador pode ser possuidor. Inquilino é o inquilino, é aquele que deseja alugar. Existe hoje a figura da locação sem garantia, é muito comum no Brasil. Existe a figura da locação também mista, ou seja, eu moro e ao mesmo tempo tenho comércio. Então, muitas mudanças ocorreram. Eu falo que nós temos regras novas, é um novo direito locatício, uma nova relação locatícia, e nós temos que estudar, assim como assinatura de contrato de locação por aplicativos. Existe essa possibilidade, situações que eu posso fazer por instrumento particular, outras eu sou obrigado a fazer instrumento de escritura pública, tabelião de notas. Então, cada detalhe nós vamos tratar nesse curso, com muito carinho. A ideia é tratar de todas as sessões para que você não erre, para que você não faça confusão. Então, preste muita atenção, essa é uma aula, introdução à locação, e eu quero que você conheça muito o assunto, é muito importante. No âmbito da incidência da lei do inquilinato, trazendo uma conexão ao contrato de locação, a lei do inquilinato, ela foi criada para quem, professor Júlio? Para o inquilino ou para o locador? Ela foi criada para os dois, concorda? Para o locador e para o locatário. Mas o próprio nome já diz, inquilinato. Por quê? Porque é uma lei que trouxe uma proteção ao inquilino. Ela quer igualar, né, o inquilino ao locador, pelo menos colocar ele na mesma relação. Por isso, lei do inquilinato, apelidada como lei do inquilinato. O grande objetivo dessa lei é readequar essa locação. No passado, o locador aqui, o inquilino lá embaixo. Hoje não, essa lei busca trazer uma relação de neutralidade, uma relação mais segura. Então, é isso que eu quero tratar com você aqui com muito carinho, tá bom? A incidência da lei de locação, ela, de fato, é proteger o inquilino para que não ocorra um abusivo fático. Essa é a realidade. E eu quero trazer para você aqui situações práticas. Vamos tratar no decorrer das nossas aulas aqui, situações práticas, situações importantes para que você possa conhecer muito bem o assunto, tá? Primeiro ponto que eu trago para você, isso é muito importante. Emprega-se também a definição de locação urbana. Isso é importante, tá, gente? Locação urbana pela sua destinação, ou seja, caracteriza-se imóvel urbano, independentemente da sua localização, independentemente de ela estar inserida no perímetro urbano, né? Então, sendo primordial que se analise também a sua localização, e eu preciso analisar também que tipo de tributo é pago. É ITR, é IPTU? IPTU imóvel urbano, ITR imóvel rural. Então eu consigo fazer também o uso do pagamento do tributo para identificar se o imóvel é urbano ou é rural.
e se é locação urbana ou rural, tá? Então isso é importante. No caso do imóvel urbano, eu quero trazer para você, isso é necessário também, nós temos o critério de utilização, que é muito comum, né? O reconhecimento do imóvel urbano se dá também por critérios de funções, né, do imóvel. Então, uma fábrica, um comércio, um escritório, em regra, deve ser classificado como imóvel urbano, ao passo que o imóvel rural eu vou trabalhar com atividades agrícolas, pecuárias, agroindustriais. Então eu trago para você também no meu livro com muito carinho, tem também toda essa informação, se você quiser acompanhar. É um livro bem completo, né? Tanto o livro, Saiba Tudo sobre Locação, quanto também a lei comentada juntamente com o professor Fernando, tá? Então, muito legal. Então tá aí à sua disposição, só para você saber que tem um material bem bacana que você pode usar como apoio nessas aulas aqui. Vamos lá, tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para a gente contar, mas eu vou esperar o próximo bloco. Nós vamos iniciar a elaboração do contrato de locação, e aí sim eu vou fazer um paralelo. Nós vamos fazer um contrato juntos, nós vamos montar um contrato de locação juntos, tá? Só que nós vamos já fazer um paralelo com a lei do clinato. Nós vamos aprender muito estudando a prática, e assim tem que ser, tá bom? Continue acompanhando o professor, eu espero você até já, hein? Então, com muito carinho, realmente, agora sim você vai se tornar um especialista de verdade. Um abraço e até a próxima.